Vocês sabiam que as radiações ionizantes podem contribuir para o diagnóstico e tratamento de AVC? Eu sempre comento aqui com vocês sobre as diversas aplicações que as radiações ionizantes têm dentro do campo da medicina, que são muito vastas. E uma delas é justamente para fazer o diagnóstico e os tratamentos de AVCs, que a gente tem visto que têm sido condições muito recorrentes na atualidade, e que, inclusive, se não forem diagnosticadas a tempo ou tratadas a tempo, podem até mesmo levar a pessoa a óbito. O AVC é uma condição que acontece quando a gente tem um probleminha na parte vascular do nosso cérebro, ou seja, a parte que leva o sangue para os tecidos cerebrais. Quando acontece esse probleminha, o sangue é impedido de chegar nos lugares certos do cérebro. E quando ele não chega, acaba que esse lugar não recebe oxigenação e também não recebe nutrientes, e esse tecido acaba morrendo, então ele para de funcionar. E quando a gente pensa no nosso cérebro, isso é muito grave, porque o nosso cérebro tem muitas áreas que controlam o nosso corpo inteiro. Então, quando essa área para de funcionar, certas partes do corpo vão, por consequência, parar de funcionar também. E a questão é, existem dois tipos de AVCs que podem acontecer. Um que chama hemorrágico e um que chama isquêmico. Qual é a diferença? No AVC hemorrágico, ele acontece quando a gente tem um rompimento ali numa veia ou numa artéria e o sangue extravasa para a região do cérebro, ele não fica dentro da circulação, então ele não consegue chegar até o caminho que ele deveria percorrer. É tipo um cano quando quebra. O cano tem que ser, conduzir a água até a torneira, mas se o cano quebrar, beleza, a água continua ali, mas ela não chega onde deveria, porque ela está extravasando onde o cano quebrou. Mais ou menos assim. Agora, no AVC isquêmico é quando a gente tem um entupimento da veia ou da artéria, então o sangue não consegue passar porque tem alguma coisa no caminho que não deixa ele chegar do outro lado. Então, indiferente do qual dos dois, o ponto é, o sangue não chega onde deveria. Só que a questão é que, como esses AVCs são bem diferentes, as causas são muito distintas, a abordagem terapêutica é completamente diferente. E é muito importante que o médico saiba qual dos dois que o paciente está tendo para que ele consiga conduzir o tratamento adequado, porque como os tratamentos são diversos, se o tratamento for inadequado, você pode inclusive acelerar o agravo do paciente e levar ele a óbito. Então, por isso que a distinção é muito importante. E é justamente aí que entram as radiações por meio da tomografia computadorizada. Quando o paciente dá entrada no hospital com suspeita de AVC, como eu comentei, é importante distinguir qual é o tipo. Então, esse paciente pode ser direcionado para a tomografia, onde eles vão fazer um exame da região do crânio utilizando contraste. Eles vão injetar esse contraste na veia do paciente, esse contraste vai percorrer a circulação toda do corpo dele e incluindo a circulação lá do cérebro. Então, quando o contraste chega no cérebro, se o contraste vazar para fora das veias e artérias, ele vai fazer uma bolha branca na imagem e o médico sabe que aquilo é sinal de um AVC hemorrágico. Quando é um AVC isquêmico, isso não acontece, porque como não tem extravasamento, o contraste fica contido dentro da vascularização. E a partir disso é muito mais fácil saber qual é a conduta terapêutica, Também tem um outro tipo de exame que dá para você fazer com radiações ionizantes, inclusive dá para fazer também o tratamento dessa condição, que é por meio da radiologia intervencionista. Então, a radiologia intervencionista é uma modalidade que vai ajudar o médico, por meio de imagens de raios-x, a chegar na parte vascular do cérebro para identificar se de fato é um AVC e para tratar. Se for um AVC hemorrágico, dá para fazer a embolização, ou seja, tampar onde tem o vazamento, fazer um remenda, e se for um AVC isquêmico, dá para tirar o que está no caminho da circulação sanguínea e desobstruir o canal. Então tem essa alternativa também.